Paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição dos juvenis, tá? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, o propósito da igreja. O tema é muito bom e nós vamos falar um pouquinho disso. Lembrando a você, antes de entrarmos na lição, curta os nossos vídeos, deixa o seu like aí, o seu gostei, indique os nossos vídeos, divulga no Facebook, tá? Será de grande ajuda para o nosso canal também. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível para ajudarmos, aprendermos. O intuito de transmitir a lição não é só preparar a lição para você que vai dar a lição ou alguma coisa do tipo, é também para a evangelização. Nós queremos alcançar pessoas, que pessoas entendam a palavra, que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Então nos ajude aí, divulga os nossos vídeos, compartilha. Lição de número 4 aí, o propósito da igreja. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Mateus capítulo 28, do 16 ao 20, diz assim as escrituras. Deixa eu achar. Achei. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Atos capítulo 2, Atos 2, versículos 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, está aí a leitura para a nossa lição, o propósito da igreja. Deus não faz nada por acaso. Tudo o que Deus faz, ele tem um propósito determinado em seu coração. Tudo o que Deus faz tem uma missão, tem um propósito, tem um porquê de existir. E assim é toda a criação de Deus. O principal propósito de tudo o que Deus faz é um só, é a glorificação do seu Criador. Efésios capítulo de número 1, eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 6.
Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então Deus nos escolheu, tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito principal é a glorificação do seu nome, do seu Criador. O tópico 1 aí vem com o título, vem o primeiro motivo, o primeiro propósito dado à igreja, o porquê da igreja existir. E o primeiro propósito é pregar o evangelho. Essa é a missão basilar da igreja. Pregar o evangelho. Quando Cristo instituiu a igreja, quando o Senhor formou a igreja, ele deixou de primeira mão que os seus discípulos, a igreja que ele tinha formado, se espalhasse por toda a terra e pregasse a mensagem que eles haviam ouvido. Então, a primeira missão que Deus deu à igreja, o primeiro propósito que Deus deu à igreja é a pregação do evangelho. Ok? Essa é a comissão principal, a grande comissão, que é Mateus 28, 19 e 20 que nós lemos. Essa missão ela não pode ser executada por outros. Essa missão só é possível ser executada e bem executada pela igreja. Primeiro porque Deus deu o Espírito Santo para a igreja. E apenas pela presença do Espírito Santo, como vimos nas aulas anteriores, apenas pelo poder do Espírito Santo é possível o homem compreender as Escrituras. É possível o homem vir ao arrependimento, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi o próprio Jesus quem falou. Então, como a igreja tem a presença do Espírito Santo, essa missão ela só é bem executada pela igreja. Ok? E por que isso? Porque além dela ter a presença do Espírito Santo, ela é a própria pregação, ela é o próprio testemunho de que a mensagem que está sendo transmitida por ela é verdade. Por quê? Porque ela é o conjunto de homens e mulheres que foram transformados e transformadas pelo Evangelho. Então a igreja já começa a sua missão de pregar no seu testemunho, quando ela testifica ao mundo que Jesus Cristo a resgatou do pecado, que Jesus Cristo a limpou com seu sangue, a santificou e a transformou. E hoje ela vive esperando nas promessas de que o Senhor há de retornar. Então, esse é o grande diferencial. É a presença do Espírito Santo e o testemunho que nós precisamos dar, que a igreja dá, de transformação, como sal da terra, luz do mundo. Ok? Então essa aí é a principal característica, ou melhor, é a principal missão, e a igreja é munida, ela tem as armas necessárias para cumprir essa missão. Quando falamos de pregar o evangelho, existe hoje, talvez as pessoas não se preocupem tanto com isso, mas é muito importante que elas percebam isso. A pregação do evangelho, a missão da igreja, não é simplesmente pregar o evangelho, mas também o discipulado. Porque Jesus não só deixou para a igreja que ela pregasse, dissesse a respeito do evangelho, espalhasse o evangelho, mas Jesus também complementou que nós deveríamos ensinar as pessoas o evangelho, ensinar tudo o que Jesus nos ensinou, o que o Espírito Santo nos ensinou através da palavra, e daí batizá-las em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, o principal propósito da igreja é a pregação do Evangelho. É a igreja que envia missionários. É a própria igreja que envia membros do seu corpo, membros do corpo de Cristo, para pregar o Evangelho em outros países, em outras cidades, em lugares onde é muitas vezes impossível de adentrar de qualquer outra forma. Então, é o corpo de Cristo que envia membros para lá para fazer essa missão, pregar o Evangelho. Lembrando que essa pregação, ela muitas vezes não é dita. E essa pregação não é feita só pelos missionários que são enviados. Mas isso é uma determinação de Cristo para toda a igreja. Aí você vai dizer, mas eu não vou sair daqui para ir para outro país. Mas você pode pregar o Evangelho na sua rua, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade aí mesmo, no seu trabalho aí mesmo. Essa é a nossa missão. Talvez a nossa missão não seja evangelizar outro país. Talvez Deus determinou, Deus levantou outra pessoa para fazer isso. Mas você é responsável pelo pequeno ambiente que você vive cotidianamente. E esse ambiente Deus te deu para você cumprir a missão da igreja, porque esse é o propósito de nós existirmos. Segundo propósito aí colocado pela revista, o tópico 2, uma comunidade de adoração. Então a igreja, ela foi construída para adoração. No início da lição, eu falei que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória, para glorificação dEle. E a adoração é isso, é a prestação de culto, de rendição a Deus, de atribuir a Deus o seu senhorio, ok? O propósito da igreja é glorificar Ele. E aí a lição vai nos dizer que isso pode ser feito de muitas formas. Como é que a gente adora a Deus? A nossa preocupação hoje talvez seja no levantar a mão, no dizer glória e aleluia, no gritar, no externar essa adoração. Mas essa adoração ela não é válida se ela for só externada e o coração estiver distante. Jesus vai dizer que esse tipo de adoração ele não quer. Isaías profetizou no capítulo 29, versículo 13, este povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. Então não adianta externar toda a sua adoração se no interior o seu coração não está centrado em Deus, tá? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse na lição anterior, o culto acontece dentro de nós, tá? Nós somos o culto a Deus, porque somos o templo do Espírito Santo, tá bom? Então, a igreja pode adorar a Deus de várias formas. Primeira, através da obediência. Segunda, através das boas obras. Então a igreja adora a Deus quando ela é obediente. Samuel vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel não está diminuindo o poder ou a ação do sacrifício daquela época. Não. O valor do sacrifício, de maneira nenhuma. Ele está dizendo que não adianta fazer qualquer tipo de sacrifício, ou seja, de externar qualquer tipo de culto, se nós formos desobedientes a Deus, se formos rebeldes a Deus, porque desobediência é rebeldia, é se colocar em contramão àquilo que Deus determinou. Então, quando o homem se coloca nessa posição, em desobediência a Deus, ele não está prestando adoração a Deus, ok? E a igreja foi constituída para adorar também. Nos reunimos para adorar. Prestamos culto a Deus. Então, culto é uma maneira de adorar a Deus. Também através das boas obras, como eu disse. Quando nós fazemos boas obras, e aí ao contrário do que muitas pessoas pensam, que as boas obras vão salvar alguém, que fazem boas obras para ganhar um terreno no céu. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, ela não faz boas obras para conquistar o céu.
ela faz e pratica boas obras porque já conquistou o céu, porque o céu já está dentro dela, porque ela é templo do Espírito Santo, porque ela é templo de Deus. Então isso faz com que ela pratique boas obras. Isso é consequência de crente salvo. E quando o crente faz isso, ele glorifica a Deus. Ele está adorando a Deus. Ok? Através do sacrifício de louvor. Que é o quê? Que é quando o homem externa verbalmente aquilo que está dentro do seu coração. Quando ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador, ele está adorando, a igreja está adorando. Então a igreja, quando ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor dela, ela está prestando adoração a Deus, ok? Através da consagração total. O que é consagração? É separação para Deus, é santidade. Santidade fala-nos de separação, separação do mundo, separação das coisas que desagradam a Deus, separação do sistema corrompido contra Deus. Então a igreja adora a Deus quando ela se consagra a Deus, quando ela se entrega a Deus, tá bom? E quando ela vive em unidade uns com os outros. Então a igreja glorifica a Deus quando ela é obediente, através das boas obras, quando ela imite o sacrifício de louvor, reconhecendo a Cristo verbalmente diante de todos, ela está adorando a Deus, e através da consagração, da separação da sua vida para Deus, a dedicação a Ele, e quando a igreja está em unidade, tá? A igreja porque ela vive em um mesmo corpo, em unidade. Por que aí as pessoas ficam se perguntando por que Deus quer que a igreja adore? Por que Deus procura adoradores? Se lá no céu ele já tem anjos que louvam a ele 24 horas, se lá na eternidade tivesse horas, né? Mas o tempo todo, a eternidade, os anjos louvando, querubins, serafins. Por que Deus precisa? Por que Deus precisa? Não, porque Deus não tem necessidade. Mas por que Deus quer que nós o adoremos como igreja? O principal motivo, a principal razão por que Deus quer que nós como igreja adoremos a Ele, sejamos uma comunidade de adoração, está lá no Salmo 145, do verso 10 ao verso 12. Eu quero ler esse texto com você. Dentro de várias razões porque devemos adorar, nós devemos adorar a Deus porque Ele é Deus. Devemos adorar a Deus porque Ele é justo, porque Ele nos deu a vida. Então nós temos, porque Ele sacrificou o seu Filho por nós. Então nós temos N motivos para adorar a Deus. Mas para deixar bem alinhado com a lição, um dos principais motivos porque a igreja é convidada a adorar a Deus está aqui no Salmo 145. Vamos ler com você, acompanhando aí, versículos 10 ao 12. Todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graças, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino. Então, por que a igreja adora? Porque quando ela adora, ela fala quem é Deus. Ela expressa quem é Deus. Ela demonstra quem é Deus. Então, quando a igreja adora, ela na verdade está fazendo um ato de pregação do Evangelho. Ok? Então, a principal razão porque a igreja precisa adorar e porque Deus constituiu a igreja para adorar é porque através da adoração ela exprime, ela declara quem é Deus e todos passam a saber quem é esse Deus que a igreja adora. Ok? Porque o que é adoração? Adoração não é o que a gente vê hoje, esses hinos egocêntricos, onde o homem está no centro, onde Deus é apresentado como aquele que tem que satisfazer todas as minhas vontades,
onde Deus é apresentado como aquele que eu mando e ele obedece. De maneira nenhuma, como Deus é aquele camarada vingador que basta eu orar daqui que vai te matar aí. Não, isso não é adoração. Isso é cantarolar, tá? Isso não é adoração. Um conselho para você é que não foque a sua atenção nesse tipo de culto, porque isso não é culto. Isso é bruxaria, macumbaria. Esse negócio de eu vou orar para Deus queimar seu celular, é até palhaçada isso, tá? Não, é uma palhaçada isso. Mas quando a igreja adora, e o que é adorar? Adorar é exprimir tudo aquilo, é externar, é falar, é anunciar tudo o que Deus é. Quando você adora, você diz o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Ele amou. Também fala da justiça dEle, sabe? Quando isso é adoração, é quando você diz quem Deus é. E as pessoas passam a conhecer quem é Deus através da sua adoração. Então é para isso que a adoração, o principal motivo que Deus nos chama a adorar é esse. É que as pessoas precisam conhecer a esse Deus que a igreja conhece. Então a principal razão da adoração é a pregação do Evangelho. Fixe isso na sua cabeça aí. Deus não aceita, como eu disse, qualquer tipo de adoração. A adoração feita pela igreja precisa ser perfeita, verdadeira, tá? Ela precisa ser sincera, né? E aí a gente pergunta assim, como é que eu sei que eu estou adorando de verdade? Aí tem um texto que eu gosto muito em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, do verso 1 até o verso 8. Eu não vou ler o texto todo, tá? Eu vou ler só uns pedaços, mas a história começa no verso 1 e termina no 8. Tá? São duas histórias de duas pessoas que se encontram com Jesus, mas que nos ensina claramente qual é o princípio de uma verdadeira adoração. E lendo esses textos aí, Mateus capítulo 8, verso 1 ao 8, do versículo 1 até o 3, nós vamos aprender dois princípios, tá? Que é o que a história conta? É a respeito de um leproso que ouviu Jesus pregar no monte, não podia se aproximar, esperou Jesus descer. E quando ele tem uma oportunidade, o versículo 2 aí diz que ele se aproxima e o adora de joelhos e clama, dizendo: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então aqui nós temos dois princípios da adoração. O primeiro é a declaração de fé, tá? A adoração, ela tem três princípios. E o primeiro é a declaração de fé. O que o leproso fez aqui? Reconheceu Cristo como Senhor e reconheceu o poderio de Cristo. Senhor, tu podes, tá? Então, aqui nós vamos encontrar esse princípio. Senhor, tu podes. É a declaração de fé. É a declaração de quem conhece a Deus, tá? De rendição a Ele. É o primeiro princípio da adoração. O segundo princípio é o temor que é apresentado diante desse Senhor. Não é de qualquer jeito que se adentra na presença de Deus. Não é de qualquer maneira que você busca a presença desse Deus para o adorar. Se fosse para ser de qualquer jeito, gente, Deus não tinha determinado detalhes de como construir o tabernáculo e como agir nele. Se fosse para ser de qualquer jeito, Ele não tinha nos instruído a como vivermos a vida aqui na terra. Então Deus nunca quer nada de qualquer jeito, ou porque você acha que vai ser bom. Tudo que nós fizermos precisa estar de conformidade com a Bíblia Sagrada, porque ela é o manual, a regra de fé e prática nossa, tá? Então, o segundo princípio é o temor. Olha o que ele vai dizer. O primeiro, declaração de fé, Senhor, tu podes, tá? O segundo princípio, se quiseres.
Olha o temor. Se ele não quiser fazer, como é que eu vou obrigar Deus a fazer alguma coisa? Como é que se obriga um Deus todo-poderoso, que manda nos céus e na terra, que apenas com a sua voz determinou e as coisas vieram a existir, que sem esforço nenhum, sabe, apenas com o soprar da sua narina, abriu o mar vermelho, e quando ele quis, ele fechou e matou a Faraó e o seu exército. Como é que eu, um mero ser humano, falho, cheio de defeito, vou colocar ordem em Deus, dizer a hora que eu quero receber e a hora que eu não quero receber? Explica para mim como é que funciona isso. Então, o segundo princípio aí é o temor a Deus. Por eu saber que Ele é o Senhor, eu entro na presença dEle com temor. Deus, se for da Tua vontade, se Tu quiseres, eu sei que o Senhor pode agir. Porque Ele não é empregado nosso, como algumas igrejas andam pregando por aí. Então, o segundo princípio é o temor. E o terceiro princípio é a humildade com que você chega na presença dele. É aí a declaração do comandante romano que vai dizer ao Senhor, no versículo de número 7, ou melhor, do 5 até o 8, Jesus encontra com ele no caminho. Quando Jesus está entrando em Cafarnaum, ele se encontra com Jesus e ele vai dizer que o servo dele estava muito doente. E aí Jesus disse: não, eu vou lá curar ele. E o centurião vai dizer: Senhor, eu não sou digno de 500 na minha casa. Eu não sou digno. É o reconhecimento de que não é por mérito nosso que vamos receber nada e nem recebemos nada. Que não é por mérito nosso que nós somos salvos. Que não é por mérito nosso que alcançamos bênçãos. É tudo por mérito de Cristo e pela sua graça. Então, primeiro tópico, declaração de fé. Segundo, temor. Terceira característica é a humildade. É o reconhecimento de que nós não somos dignos de absolutamente nada da parte do Senhor. Então, essas são as três características de uma verdadeira adoração. E a igreja é chamada para adorar ao Senhor, para anunciar o Evangelho. Ok? O tópico de número 3 aí, para nós encerrarmos, tem por título uma comunidade de edificação entre irmãos. A igreja, como nós dissemos outrora, é um organismo vivo, tá? E esse organismo vivo, ele se protege mutuamente. Gente, quando um corpo está doente, todo o processo, todo o seu corpo começa se um membro seu está doente, todo o seu corpo começa a trabalhar para melhorar aquele membro doente. Porque o corpo em si, ele já é projetado para se defender. Então, assim também é a igreja. Quando um membro da igreja está doente, está enfermo, e aí eu digo em termos espirituais, né? Quando o membro está em queda, o trabalho do corpo de Cristo é buscar solucionar o problema, é buscar restaurar aquele membro, restaurar aquela vida, reestruturar, porque a igreja é uma comunidade de edificação mútua, entre irmãos, melhor dizendo. Então eu preciso cuidar de você quando você estiver enfermo espiritualmente, porque você faz parte do mesmo corpo que eu faço parte. E se nós não nos ajudarmos mutuamente, o corpo vai padecendo. Então nós vamos encontrar na Bíblia sempre Jesus e os apóstolos nos ensinando que nós precisamos nos ajudar mutuamente. Daí nós precisamos entender o princípio da igreja. A igreja, nós como os membros, somos chamados para servir ao reino de Deus.
E Jesus nos ensinou que servimos ao reino de Deus quando servimos uns aos outros. É que servir para muita gente é muito difícil. Mas a igreja é chamada para servir. E esse serviço é para a edificação de todo o corpo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Efésios 4, 12 ao 13. Nós já lemos esse texto em lições anteriores. Efésios 4, 12 e 13. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós somos chamados como igreja, e o propósito de nós como igreja é que nós nos ajudemos uns aos outros. Tá bom? Então nós precisamos ir caminhando juntos, ter tudo em comum. Os pensamentos são iguais? Não. Mas o propósito é um só, que é agradar a Cristo e promover o reino dos céus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu quero aqui agradecer pela sua participação. Obrigado por ficar com a gente aí até agora, tá bom? Deixa aquele comentário, deixa o seu like, tá? Mande-nos e-mails com sugestões, com dúvidas, e nós com muito prazer estaremos enviando a sua para você, aliviando esse peso da dúvida, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você, a sua família e a sua classe da EBD. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor.